Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje trazemos mais uma notícia importante que precisa ser analisada com muita atenção. O Brasil acompanha mais um capítulo polêmico envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. A recente decisão do ministro Alexandre de Moraes de encaminhar a denúncia contra Bolsonaro para a primeira turma do STF gerou um verdadeiro alvoroço dentro da própria corte e na opinião pública. Mas, como sempre, há muito mais por trás dessa história do que a grande mídia está mostrando. O que realmente está acontecendo nos bastidores? O que motiva essa movimentação jurídica? Seria mais um capítulo da já evidente perseguição política contra o ex-presidente? Vamos analisar tudo isso agora. Antes de continuar, peço que se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização sobre os principais acontecimentos políticos do Brasil. A verdade precisa ser mostrada e, com o seu apoio, podemos levar essa informação a mais pessoas. A decisão de Moraes não passou despercebida e gerou incômodo entre alguns ministros do próprio STF. Muitos consideram inaceitável que um caso dessa magnitude seja julgado por apenas uma turma, ao invés de ser levado ao plenário completo. De acordo com informações divulgadas pela Folha, alguns ministros estão inconformados e cogitam contestar essa decisão. Um deles teria afirmado que não dá para julgar um ex-presidente desta forma e que um caso de tamanha importância deveria ser analisado por todos os 11 ministros do Supremo. Diante disso, fica a pergunta: por que exatamente esse caso não está sendo tratado como deveria? O que justifica a pressa em julgá-lo de forma reduzida, sem a participação de todo o Supremo Tribunal Federal? Por que um ex-presidente está sendo julgado de forma diferente, enquanto Lula, antes de ser presidente novamente, teve seus processos anulados e remetidos à primeira instância? Seria apenas coincidência ou há um claro direcionamento jurídico conforme a conveniência de certos interesses políticos? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde a denúncia contra Bolsonaro foi enviada, é composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. E aqui vale um ponto crucial. Flávio Dino e Cristiano Zanin são aliados do governo Lula. Zanin foi indicado pelo próprio presidente petista, enquanto Dino ocupava até recentemente o cargo de ministro da Justiça, demonstrando uma ligação direta com o atual governo. Diante desse cenário, como garantir um julgamento isento e imparcial? Como confiar que haverá equilíbrio e justiça quando há um claro alinhamento político entre julgadores e aqueles que se beneficiam do enfraquecimento de Bolsonaro? Nos bastidores, cresce a expectativa de que a defesa de Bolsonaro e alguns ministros do STF tentem reverter essa decisão, levando o caso para o plenário. Afinal, não há justificativa plausível para que um caso dessa magnitude seja julgado por apenas uma parte da corte, enquanto o julgamento dos manifestantes, de 8 de janeiro, está sendo realizado com todos os ministros. A discrepância é evidente. Quando se trata de apoiadores do ex-presidente, a rigidez e a severidade das decisões parecem ser regra. Mas quando é o outro lado, as coisas mudam completamente de figura. Esse caso também expõe uma questão preocupante para a democracia brasileira: a crescente judicialização seletiva da política. Enquanto aliados de Lula são blindados e encontram facilidades no sistema, Bolsonaro e seus apoiadores enfrentam um cerco jurídico sem precedentes. Isso reforça uma percepção clara de que a justiça no Brasil não é aplicada de maneira igualitária, mas sim utilizada como ferramenta de perseguição política. Um judiciário que deveria ser imparcial acaba se tornando um ator político, interferindo diretamente no destino de lideranças e movimentos conservadores. A história recente do Brasil nos dá vários exemplos de como o STF tem tomado decisões que, estranhamente, sempre favorecem um lado da política. Quem não se lembra da anulação das condenações de Lula, permitindo que ele concorresse às eleições e voltasse ao poder? Na época, alegaram que o Foro de Curitiba não era competente para julgar o petista, o que abriu caminho para sua volta à presidência. Agora Bolsonaro enfrenta um processo que segue um caminho totalmente diferente, levantando mais suspeitas sobre a real imparcialidade da justiça brasileira.
Outro ponto a ser destacado é a postura de alguns ministros do Supremo. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, já declarou publicamente que o bolsonarismo foi derrotado. Como alguém que faz uma afirmação tão carregada de viés político pode conduzir qualquer julgamento de forma imparcial? Da mesma forma, Alexandre de Moraes tem se colocado como protagonista de processos contra apoiadores de Bolsonaro, aplicando penas severas, prisões preventivas prolongadas e multas milionárias, muitas vezes sem o devido direito de defesa. Esse tipo de comportamento levanta sérias dúvidas sobre a real motivação por trás dessas decisões. A grande questão que fica é: até quando veremos esse tipo de manobra jurídica? Como confiar em um sistema que pesa a mão sobre um lado e alivia para o outro? O povo brasileiro precisa estar atento a essas movimentações, porque a democracia depende da isonomia das instituições. Um judiciário que age como um ator político e não como um garantidor da Constituição representa um perigo para a liberdade de todos. Vale lembrar que a pressão popular tem papel fundamental nessas situações. Foi graças à mobilização de milhões de brasileiros que certas decisões no passado foram revistas e que abusos foram, ao menos temporariamente, contidos. Portanto, é fundamental que fiquemos atentos e continuemos denunciando essas incoerências. E você, o que acha dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Acha justo que Bolsonaro seja julgado por uma turma com evidentes ligações políticas, enquanto outros casos são tratados de forma completamente diferente? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para que possamos continuar debatendo e mostrando a verdade dos fatos. E claro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo nos bastidores do poder. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora mesmo. Ative também o sininho das notificações para receber alertas sempre que postarmos um novo conteúdo. Vamos juntos lutar pela verdade e pela justiça no Brasil. Até o próximo vídeo.